Antes de sentar, dá a paz do Senhor para seu irmão da direita ou da esquerda. Fala com ele, diga a ele quanto Deus é bom para você. Aleluia, diga para ele que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. O louvor pode sentar, fica só o teclado. Aleluia. Então estávamos na reunião de pastores. É muito cansativo. O pastor Diego foi conosco para ser licenciado, ele sabe. Ele viu quanto é bom para tosse. Quem pensa que a gente vai a passeio se dá mal. Não é o caso de Diego. Mas quem pensa que ele vai a passeio está totalmente guiado pela alma, pela carne, pelo Satanás. Porque é muito cansativo. Muito puxado. Inclusive essa para mim foi a mais cansativa de todas. Né? E é muito puxado, só para vocês terem ideia. Tem um culto de manhã 9 horas. Né? Reuniões, a gente fala culto por forma de dizer. Reuniões, diretrizes, em alguns momentos tem uma ministração realmente da palavra como culto. 1h da tarde mais ou menos, estamos saindo do local para ir almoçar. Quando chega no hotel já é entre 2 e 3 da tarde. Para descansar mais ou menos 1h, 4 horas começar a se ajeitar, porque 6h30 já começou outra reunião. Aí lanche um negocinho, aí vai para a reunião às 6h30. Quando sai de lá já é por volta de 10, 10h30 da noite, para procurar um lugar para jantar, porque não dá para jantar antes de 6h30. Aí vai jantar, quando chega no hotel por volta de meia-noite, 1 da manhã para dormir, 7 horas tem que estar em pé, porque 9 horas vai ter outra reunião. Fora a viagem, que é mais ou menos 9 horas de carro, 10 horas, só para ir ao banheiro, almoçar, e a depender da hora que você sai, almoçar e jantar. Mas é muito cansativo. Mas vale a pena sempre receber do Senhor. Amém? Nessa viagem, nós somos ao ministério, conforme a norma do nosso ministério, para licenciar pastor Diego. Amém? Então ele... Então tem 2 etapas para um pastor no Verbo da Vida. Ele é pastor licenciado por um tempo de, no mínimo 2 anos, para depois, a depender do seu desempenho, do seu progresso no Senhor, das direções que Deus dá ao pastor da igreja local, pastor presidente, no caso sou eu, ele vai ser indicado para a ordenação, que é o próximo passo do pastor Samuel e de Ivone e as esposas também, não é? Serem ordenados. Né? Eu e Cássio já somos ordenados há muitos anos, e licenciados também há muitos anos, desde a época que nós ensinávamos no Rema, em 2001, foi quando eu ensinei a primeira vez no Rema. Então, o licenciamento é uma honra de Deus, reconhecido pelo ministério, e ele nos orienta a apresentar o pastor, quando vem licenciado, ou o ministro, quando vem licenciado, a igreja, impor nas mãos também o pastor da igreja local. A diretoria, que antes era a diretoria nacional do ministério, agora é a diretoria internacional, que o Ministério Verbo da Vida está invadindo a Europa, o Oriente, já está no Ocidente, mas invadindo o Oriente, a Europa, a Ásia. Então o Verbo da Vida tem crescido bastante. Amém? Então a diretoria internacional do ministério impôs as mãos sobre o pastor Diego, e agora a diretoria local também vai estar impondo as mãos. Quando nós indicamos um ministro para licenciar, não necessariamente esse ministro se tornará pastor. Pode vir a ser um ministro missionário, pode vir a ser um evangelista, um profeta reconhecido na igreja local, licenciado ou ordenado. Não é? O Verbo da Vida não separa, o Ministério da Vida não separou Diego para ser pastor. O pastor Fábio Andrade, diante da direção de Deus, está separando para ser pastor. Mas o Verbo da Vida licenciou como ministro. Amém? E estamos aqui debaixo da direção de Deus, cremos
no chamado de Diego e de Nayana também, não é? E que Deus está esperando por você. Chamado é renúncia. Todos que Jesus chamou estavam ocupados, estavam fazendo alguma coisa. Deus não chama desocupado porque Deus sabe que ministério é renúncia, e desocupados vai sempre ficar com desculpas. Sempre vai ficar com mimimi. Deus chama quem está trabalhando, e todos os ministros que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa, porque eram aqueles que Deus podia contar. Diga para o seu vizinho, Deus está esperando por você. Amém. Quando Deus me chamou, eu estava trabalhando no Bom Preço, minha última função, eu era chefe de atendimento, então eu liderava uma equipe de mais de 50 pessoas, quase 100 pessoas, uma equipe grande, e ali Deus me chamou para ensinar no Rema, para o ministério, e trabalhando no secular, um trabalho puxado, às vezes no domingo à noite, trabalhando, fazendo muita hora extra, e foi ali que eu comecei a pastorear, a cuidar daquele povo. Então não pense em, quando estiver folgado, você vai entrar, Deus vai lhe chamar, não. Deus não vai lhe chamar quando estiver folgado, porque Deus só vai chamar quem é ocupado, que valoriza o tempo, que sabe renunciar à sua própria vida. Amém? Deus vai chamar pessoas porque Ele deseja ser fiel. Ele vai chamar pessoas que não irão desperdiçar os talentos. Existem muitas pessoas que têm um chamado lindo, têm uma unção muito linda, mas possivelmente nunca vai entrar nem no primeiro estágio do ministério, do chamado, porque sempre tem algo a fazer e coloca Deus em segundo lugar. Por que eu estou falando isso? Eu estou dando uma indireta para alguém? Não, eu estou falando diretamente para você. Diga para o seu vizinho, essa mensagem é para você. E eu estou falando isso porque veio ao meu coração para falar. Eu não estava pronto para falar isso, eu estava pronto para falar o que está aqui. Eu ia ministrar, depois falar essas coisas, mas eu senti de falar agora. Amém? Deus só conta com quem é guerreiro. Amém? Aleluia. Quem pega água assim e joga para facilitar, Deus diz isso, descarta. Mas quem se curva, bebe, levanta, tem um esforço, Deus disse isso aí. Nem que seja que a gente corte 30 mil e fique só 300, mas dos 300 eu vou me fazer grande. Não é assim com o Gideão. Eu me lembro das várias vezes que Cássia tinha um trabalho para entregar no outro dia da faculdade. Eu não quero que ninguém aqui seja Cássia, mas Cássia mas siga o exemplo de fé, de abnegação, de renúncia, de dedicação ao Senhor. As coisas não acontecerão se nós não aprendermos a nos dedicarmos ao Senhor. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E eu me lembro muitas das vezes que Cássia tinha um trabalho para entregar no outro dia de manhã e não dava tempo durante o dia, muitas atividades, mas ela vinha para a igreja, dormia 2 da manhã, mas buscava primeiro o Senhor. E tinha um professor já aposentado, que de vez em quando ele vinha para dar aula como professor assistente, chamado João Costa, que era muito mal falado, mas mal falado porque ele era Caxias na universidade. E ninguém nunca tirou 10 nele. Cássia tirou, quantos 10 você tirou nele? 3 10 em João Costa. Cuidado que ninguém tira 10 nele, esse professor é um Caxias. E Cássia saía daqui 10 da noite, 11 horas, cuidava das coisas de Deus, buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ia para casa fazer o trabalho. Quando chegava lá, a unção vinha, inspiração, só tirava nota boa. A MGP, a sua MGP foi quanto na UFES? 9,3, a média geral do curso. Ainda há um valor diante do Senhor em buscá-lo como prioridade, em colocar as coisas de Deus. Então tem pessoas que Deus deseja honrar com unção,
com posição, tem chamado, tem unção, mas sempre coloca Deus em xeque. Oh, aleluia. Deus é bom. Eu voltei. Quem está com saudade? A culpa, ore por mim, profeta Rita, minha mãezinha aqui, profeta Rita. Ore por mim, porque a culpa não é minha. Eu abri a boca, Deus está enchendo para falar essas verdades, porque Deus quer usar você também. E pessoas têm unção, têm um chamado, mas não tem consistência, não tem constância na obra, não tem fidelidade. Quando como é que diz? Confortável, vem. Quando não é, não vem. Deus não vai poder usar assim. Era Mateus estava na coleteria, coletando impostos. Deus chamou, ele estava trabalhando, fazendo algo. Outros estavam fazendo algo, pescando. Vivia da pesca, Deus chamou. Vocês estão comigo? Sempre alguém estava fazendo alguma coisa. Coloque a sua mão para fazer algo para Deus. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Coloca a sua mão com fidelidade. Deus está olhando, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, para ver aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está observando como nós fazemos. O Senhor está observando se nós estamos celebrando o sucesso do nosso irmão. Deus tem coisas grandes, tem unção. Deus tem força para renovar. Deus tem graça para derramar. Há uma graça. Deus nunca vai dar algo para você fazer sem que antes dê uma graça. O dom é segundo a medida da graça de Cristo. Há uma graça para você suportar o chamado. Há uma graça para você fazer a obra. Mas a graça que é em Cristo só será liberada se nós alinharmos o nosso coração ao propósito de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, eu lamento que tem pessoas que têm uma chamada linda, uma unção, para ensinar, para fluir, para avançar, e não entrarão, porque o coração está esperando um tempo favorável. Esse tempo favorável não chegará para você. Oportunidades, elas são também geradas, aproveitadas. É como nós ouvimos aquele ex-ministro de louvor do irmão Reagan, muito lá atrás. Esqueci o nome dele, é complicado o nome dele, nem lembro, por favor, para não ter que pronunciá-lo em inglês. Ele dizia, uma das conferências de ministro, lá atrás, é por isso que nós não podemos deixar de ir. Nós vamos crer para o melhor de Deus para ir em julho. Eu vou em julho. Eu tenho que estar ligado com aqueles homens do ministério. E ele dizia que para o pessimista, né, para quem é pessimista, uma oportunidade é algo ruim, é algo negativo. Mas para quem é positivo, algo ruim é uma oportunidade. Mais ou menos isso que ele falou. Algo ruim, um empecilho, é uma oportunidade. Mas para quem é negativo, uma oportunidade é algo ruim. Só vê o negativo. Só vive murmurando, medindo esforços. Será que Deus realmente merece? Ou será que precisa renunciar? Logicamente, Jesus disse que é um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. Deus está falando, diga, Deus está falando com você. Diga para o seu vizinho, Deus está falando com você. Diga para ele, pode dizer. Quem nunca nesta sala, nesta casa, nunca passou por uma dificuldade? Eu estou diante de pessoas que têm o que fazer e que poderiam estar em qualquer outro lugar hoje, nesse exato momento, mas decidiram estar aqui. Isso é ministério, isso é servir a Deus.
se formos buscar o melhor momento, o melhor tempo, a melhor estação, ou se entendermos que ministério é alívio, eu vou estar no ministério porque eu vou receber dividendos, honras, está com o pensamento equivocado. Amém? Aleluia. Então, essa não é a palavra que eu vou ministrar, ainda vou entrar na palavra. Eu vou primeiro impor as mãos sobre Diego e Dayana. Amém? Mas eu tenho visto muitos crentes mimizentos, não é? Não tem aquela garra mais, aquele amor que eu vejo em Cássia, por exemplo, aquele primeiro amor, e Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Eu fico muito feliz com aqueles irmãos que fazem o rema e mesmo fazendo o rema estão na igreja na semana. Deus se agrada muito. De tais sacrifícios Deus se agrada. E eu lanço uma sentença de bênção sobre sua vida, de graça, de restauração, de forças renovadas. Logicamente tem um momento que Deus vai dizer, não, agora há tempo para tudo, tira esses dias para descansar. Não estou me referindo a isso, estou falando de dia a dia. E eu fico maravilhado de alegria desses sacrifícios. O Senhor se agrada de servi-lo, de renunciar a sua própria vida. Amém? E não fique chateado com o seu pastor. Amém? Se você está chateado é porque a palavra não é para você. Amém? A palavra é para quem vai receber com humildade. Receba com humildade a palavra em voz implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Se ficar chateado comigo, não é para você, descarta e acabou. Se você acha que Deus é assim, serve de como você quer, não perguntou qual é a vontade do Senhor, não entendeu o Evangelho, não é? Achou que o Evangelho era mar de rosas e que não tinha que orar, que não tinha que confessar a palavra, que não tinha que tomar posse, que não tinha que receber, que não tinha que jejuar, que não tinha que louvar a Deus, que não tinha que peneirar os pensamentos, que não tinha que pedir perdão, que não tinha que alinhar um coração, porque Deus é amor e Deus é permissível, eu vou viver como eu quero. Então você não entendeu o Evangelho. Ficou quieto aqui, né? O Samuel quer pregar, vem pregar. Só você elogios quando você está pregando, diz que é bom, a palavra boa, é bom. Aleluia. Deus é bom. Mas eu vou dizer que vale a pena buscar o Senhor. Eu quero ler aqui Atos 13, do 1 ao 4, do 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. Que eu quero impor as mãos sobre Diego para nós seguirmos o culto. Diego e Dayana, pastor Diego e Dayana. Amém? Deus é bom. Aleluia. Ainda tenho muita coisa para fazer. Hoje tem aniversariante hoje. Ele está ficando 22 anos. Maria Roberta fazendo 22 anos hoje. Né? Amém. Mas Maria Roberta é hoje 22 anos de ministério que serve a Deus. Deus é bom. Mas, gente, eu estou com saudades, amo vocês demais. Amém? A Bíblia diz aqui em Atos 13, 1, na igreja em Antioquia, em Aracaju também, amém? Havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam ou buscavam, as coisas não acontecerão como frutas maduras que caem de uma árvore, dizia o irmão Rega nos livros. As coisas precisam ser provocadas e eu sou o primeiro a receber essa palavra hoje aqui, diante do meu Deus, do meu Pai. Enquanto serviam, amém? Aleluia, que maravilha. Vale a pena servir ao Senhor, Cássio. É só o começo que Deus tem para a sua vida.
Eu estou do seu lado para pegar carona. Aleluia. Não é enquanto fofocavam, ficavam com raiva do pastor, porque o pastor falou uma verdade que confrontou, não gostou do jeito, ou porque fazia outra coisa, ou porque se distraía. Não. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Diga, enquanto eu estiver servindo, adorando, nesta terra, ao Senhor, o Espírito Santo se manifestará. Ele é o Deus vivo. O Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disto, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Amém? Então, como a diretoria do ministério fez, Campina Grande, eu vou estar com minha esposa, com o pastor Vô e Margarete da diretoria, Guinho e Tati da diretoria, impondo as mãos, pastor Diego e Nayana, oficializando como pastores auxiliares. Nós temos pastor Lucas e Camila, licenciados, vão para os Estados Unidos, depois volta para ser ordenado, amém? Pelo verbo da vida. Mas eu creio que você vai. Você vai, você precisa passar por isso. Deus está permitindo você ir. Deus projetou, mas que você vai voltar. Você vai como uma porta. Para alguns passarem, mas essa porta vai fechar para você voltar. Enquanto talvez você estiver no melhor momento, vai ser um momento que Deus vai dizer: volte. Agora sim, está melhor do que da outra vez. Então hoje nós temos pastor Lucas como pastor auxiliar, reconhecido oficialmente, né? Esse período de treinamento como licenciado. Vônei, Margarete, Samuel e Carol e Diego, né? E Nayana também um dia vai ser licenciada. Eu iria licenciar você. Se dependesse da minha mente, eu iria licenciar você. Aleluia. Eu licenciei Samuel, Carol, Vônia e Margarete, Lucas e Camilinha. Eu ia licenciar você. Mas Deus vai licenciar você. Amém? Aleluia. Vamos orar em línguas, irmãos. As coisas de Deus são coisas sérias. Chamar Nayana e Diego. Chamar a minha diretoria aqui local. E estou falando isso porque eu amo você, minha filha. Estou falando isso porque eu sou seu pai. E quem quiser que meta o bedelho aqui, entre eu, você e Diego, vai dar conta a Deus. Que é um pai falando para uma filha: Deus tem muito mais para a sua vida. Tem uma unção maravilhosa para você ensinar a palavra. E que você tem que pegar essa unção, que não pegou ainda. Fomos criados por Deus para um propósito. E nós às vezes vamos atrás de tantas coisas. E Deus vai um dia nos mandar abrir mão de cada propósito e largar tudo que nós estamos hoje querendo produzir. Tudo que nós estamos querendo produzir, Deus vai mandar largar. Aí vai dizer: entregue o seu diploma para mim. Porque os planos profetas de Deus são maiores do que os nossos. Deus pediu o diploma de Cássia. Ela podia estar ensinando na universidade.
Tem algumas pessoas aqui que Deus quer pedir o diploma. Obrigado pelos amém. Vocês estão empolgados não? Ô povo empolgado. Vamos ficar em pé todo mundo. Ficar em pé todo mundo. La barabagada raça sobre que deixa. O brabagada raça sobre o xerique de labrar um jair, profeta. 29:4. Xerique de labrar bagada raça. Xerique de labrar bagada raça. O rabagada sobre que deixa. O rabagada xerique de será cada labranco do ruxo que de lembra cada vez. No lamona que de reis. No labrobo do ruxo que de lembra que de reis. O labraba cada racha que de lembra que de reis. Será do chique de lembra que de reis. Bora quando labraba cada racha. Nele que de labraba cada racha. Obrigado, Espírito Santo. Te damos graças pelo óleo da unção como símbolo da tua unção sobre Diego e Dayana. Vamos orar em línguas, orando em línguas à igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo, orando com o Espírito Santo. Eu sei que tu tens mais para mim, Senhor. Eu te ofereço minha vida. Oh, esteja de bodecando bostequete. Estando queimando terequete na labarra. Esteja disposto a perder a sua vida. A dizer, Senhor, entrego os meus planos, meus projetos ao Senhor. Chega de labraba quando rosto no labraba quando rosto que de briga do labraba quando rosto chega de labraba cada raça no labraba quando rosto que de lembra cada raça no labraba cada chora cada no labraba quando diz que dá la barra no labraba cada raça quando chega de lembrar cada raça está com mais unção ela cada raça chega quando roxo de bedeiros no labraba quando roxo de cada labagada no labraba quando roxo no labraba quando roxo de bedeiros no labraba cada raça quando roxo dele que de lembra cada raça de bedeiros. Quero que a senhora põe as mãos com a gente. Deus tem ouvido mais do que as suas orações. Ele tem ouvido o seu coração. E Ele hoje veio com a resposta. Porque não é da sua cabeça aquilo que você vê.
aleluia, Pai, como pastor, presidente dessa igreja, junto com os profetas, diretoria, pastores, eu separo Diego e Nayana como pastores auxiliares. Uma pérola, ela é formada quando ela é machucada. Hoje nasce uma pérola. Hoje nasce uma pérola. Hoje nasce uma pérola. A pérola é você. Pode ministrar para eles, pode ministrar. A igreja orando. Obrigado, Pai, pela vida de Diego, pela vida de Nai, sua família, seus filhos, por projetos maravilhosos que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar levantando Diego como pastor auxiliar, licenciado pelo Verbo da Vida, Ministério Verbo da Vida. Sou grato, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado pela vida de Nayana, dos seus filhos, pela unção, pelo chamado. Somos gratos pela dedicação, pela renúncia, pelo esforço. Obrigado, Espírito Santo, pela unção de paz sobre a minha vida. Eu sou grato por essa unção, por essa coragem, porque se eu não estivesse debaixo dessa unção, eu não teria coragem de falar algumas coisas. Obrigado, Senhor. Você vai. O diabo não vai impedir você ir. Você vai. Você precisa passar por algumas coisas. Oh, aleluia. Vamos orar mais em línguas, um pouco, até que o Senhor ministrar tudo que tem que ministrar. Oh, la manasso de que de brecana labra. Chique de la barrabacana.
A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas aquele fecha, também ninguém pode abrir. Aleluia. Xorocodola brabacanda, sorocodolos. Ola brabacanda, sorocodolos. Nirigidiri bracanda, sorocodolos. Xenigidiri. Quem quiser vir dar um abraço, sentir de dar um abraço em Pastor Diego, pode vir dar um abraço dele. Nayana, se você sentir de Deus, vamos celebrar com os nossos irmãos. Nolobramacana sorobrogodosh, Nolobramacana sorobrogodosh, Nerigedere Bagadash, Nolobramacana sorigedere Bragadash, Nolobramacana sorobrogodosh, Nerigedere Ramas, Nolobramacana has. Nolobrabacada xerigedere Soramanaye la mano telegede la mana Soremedere Xerigeda la masekedere Ola mana soregedere Meregana sonegedere bara Noloboro sorokanola bragada, Shirigediri brigedira magada sora manaraye. Ora manaye nera mana soregedere, Shiriganaye rano, Hera na mana, Sidike mana sodeke nala. Somenetine la masurigede, la masurigede la ma. Someti, oh meneshigede. Sherigana la magana surigede, solamana surigede brigede. La manara serigede la mana serigala ye Solamana ramagana serigede canala barra serigede bracana serigede Olamano serigena soke mana serigede la barra bagada serigede la barra Bolobrama condoro sorebregedere Shenemete rama Solomano ceregedere Solomano cekemana Yusone kemala Senegedera barabagada Oh Namana yenegedera ma Ceregedere Coisas para te entregar, para te mostrar, para fazer com você. Eu vou te mostrar coisas que você não viu. Eu vou te dar coisas que você ainda não recebeu para fazer. Eu vou te conduzir para lugares que você ainda não foi, mas eu vou te capacitar quando você se entregar, e você verá
a minha graça com você, para você fazer coisas que ainda não fez. A minha graça te capacitará e você vai chegar lá onde eu determinei para você. Eu determinei para você. Há águas de descanso, de refrigério. Na presença de Deus, a provisão. Ola manoche, kende le manto romokodos, monekechere bregedes, oh shamonde cheregedes, medegedes, dola brene shigede la basso, shigede la braba kados, mogederes. No que de rebeldes, roco dos chiquedes. Aleluia. No lo brobo codos, no lo broca da raça do que deles. Quando la braba cada ras, quando la braba cada quando chame que da barca da ras, oh, obrigado Espírito Santo. Vamos levantar as mãos, dar graças. Vamos dar graças. Amém. Vamos dar graças. Eu quero falar algo da parte do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Eu sei que Deus tem muito mais para você e para mim. Amém. Quem puder pode sentar. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus é bom, não é? Aleluia. Para ser pastor tem que ser macho. Para ser pastor tem que ser macho, para ser pai tem que ser macho. Pai frouxo, a casa fica bagunçada. E para ser mãe tem que ser macha também. Amém? Pai e mãe não podem negociar os princípios de Deus. Os princípios de Deus precisam ser cumpridos, um por um, obedecidos. E pai não pode ter cabeça de criança, de menino. Tem que colocar ordem na casa, amém? E mãe tem que pegar junto com o pai. E filho tem que dizer sim, senhor. Pastor não pode pensar como ovelha, senão a igreja não anda. A ovelha vai dizer o que é que tem. O pai vai dizer não, tem que valorizar e disciplinar. O pai e a mãe não podem pensar como filho, senão a casa vai virar de cabeça para baixo. Pastor não pode ter mentalidade de ovelha, nem pai nem mãe pode ter mentalidade de filho. O filho, por mais que o pai seja um amigo,
O filho não pode ver o pai como um coleguinha o tempo todo, senão ele perde o respeito, perde a reputação e perde a sua influência. Então, que os pais, nesse lugar, eu me refiro a pai e mãe, coloque-se no lugar que Deus colocou você para ser pai e mãe. Coloque ordem na sua casa, coloque limites na sua casa, corrija os seus filhos, não se esquive de falar a verdade para ele. Produzam filhos segundo a espécie de Deus, com disciplina, com coragem, com amor, com renúncia, com humildade. Corrija os seus filhos enquanto há tempo. Não queira agradar mais os seus filhos do que a Deus, porque o seu filho não vai gostar de ouvir uma verdade e você vai perder o seu filho, ele vai ficar chateado com você. Não pense assim. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. A ira do filho é provocada quando o pai é negligente na sua função de pai, quando a mãe é negligente na sua função de mãe. E se o filho, a ovelha, só quer ouvir coisas agradáveis, não serve para ser filho e está no lugar errado. E está perdendo de ser honrado. E filho tem que honrar pai e mãe para que viva bem sobre a terra e tenha longas vidas. Uma promessa, o primeiro mandamento com promessa. Então o pai, o pastor, o pai da igreja, a mãe da igreja, no caso a minha esposa Cássia, não pode se eximir, se esquivar, nem ser covarde de falar a verdade para você, porque nós queremos salvar você e construir filhos cheios de coragem, abnegação, força, fé, amor. Porque se eu quiser só agradar todo mundo, eu vou desagradar a Deus. Importa agradar a Deus, profeta Rita, minha mãezinha do coração, do que aos homens. E às vezes você tem que ser homem de Deus e mulher de Deus suficientes para abrir os olhos. Em casas aqui hoje, estou tentando entrar aqui, eu botei aqui Deuteronômio, eu botei aqui Crônicas, eu botei aqui enquanto Asa buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu coloquei Salmo 91, aquele que habita escondido do Altíssimo. Há um ataque do diabo querendo atacar as nossas finanças, o nosso corpo físico com doença. E a receita é buscar a Deus e viver. Queria ministrar sobre isso, mas Deus está falando outras coisas. Algumas coisas estão bagunçadas, o diabo está entrando, porque pai não está ocupando o lugar de pai. Tem que tomar as rédeas. Pais que estão sendo negligentes, investindo no pecado, nas decisões erradas dos seus filhos. Deus vai dar conta a Deus e Deus vai pedir conta. Avalizando, como é? Avalizando. Isso, meu advogado está aqui, meu filho, meu verdadeiro filho na fé, pastor Samuel, está me ensinando. Obrigado, meu filho. Tem linguagens jurídicas, técnicas, que a gente não sabe, né? Não sabe de tudo. Então, ora bolas, porque Jesus tinha 12 discípulos? Não é? Ele podia fazer tudo sozinho. Não é? Então, avalizando os erros dos seus filhos, investindo, sendo permissivos. Tem que botar limites, senão seu filho não vai mudar. Tem que aprender a dizer não. Deus está salvando uma geração que está surgindo. Hoje, Deus está salvando destinos pela posição do seu pai. Pela posição que a sua mãe vai tomar hoje, que o pai vai tomar hoje, destinos de filhos aqui estavam indo para o inferno, Deus vai salvar. Porque o amor também, o amor de irmão diz, e o que é que tem? Perdoe. O amor de pai diz não, coloca limites, diz não, dá disciplina, mesmo que ele feche o bico, fique com raiva de você, fique 1 mês, 2 sem falar, depois ele vai vir com o rabinho entre as pernas, pedir perdão e reconhecer que o amor também disciplina, repreende, corrige.
Não se afaste daquele que fala a verdade para você. Honre e celebre, porque está salvando você de um grande erro. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Se a ostra não fosse ferida, a pérola não nascia. Como ferro afia ferro, assim é o seu companheiro com o seu companheiro. E às vezes nós ficamos desconfiados, reticentes de falar a verdade, porque nós não queremos machucar ninguém. Mas pessoas precisam ser machucadas com a verdade da palavra, com a verdade dos princípios de Deus e ouvir a verdade. Pessoas precisam ouvir: olha, isso não é bom, isso vai levar você para o caminho de morte, e eu não quero participar disso, nem investir nisso. Pessoas precisam ouvir: você não nasceu para isso, você nasceu para isso, você não dá para isso, seu lugar não é cantar, o seu lugar é esse, você vai funcionar bem aqui. Não insiste em fazer algo que Deus não chamou você para fazer. Isso também é amor. Isso também é amor, dizer: eu preciso que você seja a pessoa mais efetiva, mais frutífera. O próprio Jesus disse: eu chamei você para que você produza, filho, frutos que permaneçam. Gente, Deus está salvando destinos aqui. Olha o que eu tenho para ministrar aqui. Eu ia ministrar sobre a importância de buscar a Deus diante do inimigo que quer, essa mensagem fica para depois, o inimigo que quer roubar as nossas finanças, atacando o povo de Deus com doença e na área financeira, para roubar a sua fé, trazer incredulidade, desconfiar de Deus, roubar a sua crença. Mas Deus mudou aqui essa palavra, e nós precisamos entender isso, porque no dia ninguém sabe, porque Samuel é ungido assim. Hoje está um dos meninos mais ungidos que eu conheço e mais humildes que eu conheço. Mas um dia eu cheguei para ele, do lado da mãe, e disse: meu filho, eu quero falar algo para você. Deus disse: chama a mãe e fala. Do lado da mãe, ele tinha o quê? 16 anos, 17 anos. Eu disse para o pastor Samuel que hoje eu tenho orgulho de tê-lo como um filho. Eu disse: meu filho, eu vou dizer algo para você. Um pai falando para o filho: você é soberbo. Sabe o que ele fez? Se levantou, estendeu a mão para mim e disse: se eu lhe amava, agora eu vou lhe amar dobrado. A mãe dele disse: é verdade. Ele se levantou, estendeu a mão para mim. Hoje está no ministério. Um homem de minha mais extrema confiança, que eu mais confio quando eu viajo para ministrar, é ele. E às vezes eu vou segurando, não dou muita autoridade, porque eu sei que o diabo anda à espreita, para colocar pensamentos na mente dele, e eu segurando aos poucos, que eu sei a estrutura. Cada um tem uma criptonita, e precisamos reconhecer para tapar a brecha. Amém? E ele foi homem suficiente para estender a mão e dizer: se eu lhe amava, agora eu lhe amo muito mais. Ele colou, ficou, está comigo desde o primeiro dia dessa obra aqui, da Verbo da Vida, minha filha da Verbo da Vida, comigo, fiel. Um homem que tem uma unção esmagadora, coração humilde, um dos mais humildes que eu conheço. Um dia eu disse que ele era soberbo e ele foi humilde em reconhecer pastor Samuel. Então precisamos começar a falar para os nossos filhos, a analisar como eles são fracos demais, devagar demais, falar da forma correta. Às vezes são preguiçosos, tem que dizer: você é preguiçoso, precisa me ajudar mais. Um dia vai casar, um dia vai ser funcionário e o patrão vai meter o pau. E eles vão reclamar que ser criado com ira porque não teve um pai e uma mãe para ensinar e colocar limites. Eu não faço questão de perder membro, nem de nada disso. Nem quero ser deselegante, irmãos. Porque tem pastor que não fala a verdade, só quer agradar e só quer falar de prosperidade porque não quer perder a membresia. E eu amo você como um pai ama um filho. Um pai que talvez eu nunca tive.
Agora eu tive um pai no céu que me ensinou a ser esposo, me ensinou a conquistar a Cássia, me ensinou a como criar os filhos. Nunca tive um pai para me ensinar isso. E você está tendo um pastor que é um pai para lhe ensinar. Então comece a dizer não ao seu filho, a cortar as regalias, a cortar as coisas. Quem pariu, Mateus que balança. Não é isso que ele quer, então ele já está pronto para tomar as suas escolhas. Então assuma os seus erros, os seus atos. Comece a dizer não, a colocar limites. Comece a amar o seu filho de verdade. O amor não é um sentimento, o amor é um princípio. Se aproxime, seja amigo, seja parceiro, mas para ensinar no caminho em que deve andar. Não para ser um pai relapso, negligente, mão solta. Diga não ao seu filho. E às vezes a sua postura está impedindo o seu filho enxergar a salvação de Cristo. Porque ele tem tudo seu. Comece, nós criamos as crianças aqui em cima, educamos, né? O pastor Aleph pode falar melhor do que eu. Há anos que ele está no DI, Cássia também, como coordenadora do DI, já trabalhou em salinha. Nós educamos as crianças com galardão. Eles precisam entender essa troca, é saudável na didática do crescimento da criança, que uma atitude boa gera uma ação boa, uma reação, a ação-reação. Como é que o seu filho vai entender isso se você passa pelos professores e o seu filho não ganha galardão, você, em vez de vir para o professor agradecer porque você não deu galardão, o professor não deu galardão, você vai e compra o galardão para o seu filho. Deformando o caráter do seu filho. Seu filho está errado, no pecado, você está dando as coisas para ele. Já perguntou qual é a vontade de Deus para o seu filho, se o que você está fazendo diante do Senhor está certo? Todos os reis, eu ia falar sobre isso, todos aqueles que buscaram o Senhor, prosperaram. O rei Asa buscou o Senhor, prosperou, mas chegou um momento que ele estava com uma doença de morte. A Bíblia diz que ele confiou mais nos médicos, não buscou a Deus do que o Senhor. E ele morreu, foi recolhido. Não era a vontade de Deus que ele morresse naquela época. Mas ele deixou de confiar em Deus, deixou de buscar, deixou de criar nos princípios de Deus. Chegou um momento de você pegar as rédeas. Um pastor, ele não pode ser um pastor usurpador do rebanho, ganancioso, nem negligente, porque todo pastor ganancioso, ele é negligente, com o ensino puro do Evangelho. Ele quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo. Eu amo muito você. E Deus quer mudar histórias aqui em casas. Família, Deus está preparando a sua família para a salvação de Cristo. E você precisa sentar, fazer uma reunião de família e dizer: isso desagrada ao Senhor, isso não está correto diante de Deus, eu não vou mais fazer parte disso. Você precisa dizer: algumas coisas precisam ser mudadas aqui. Eu vou prestar conta a Deus se eu for um pastor negligente, que não cria o rebanho, não ensine a palavra da verdade, não fala a verdade para as pessoas. E eu vou dizer: eu não tenho nenhum medo de Satanás, nem dos seus demônios, dos seus diabos, do que for. Mas do Senhor eu tenho. Temo e tremo diante do Senhor. Prestar contas a Deus. Então Deus está pesando a motivação do nosso coração. Não queira. Tem uma passagem na Bíblia. Outro dia eu achei e dei para alguém. Vou procurar ela de novo. Não queira ter mais misericórdia do que Deus, porque você vai sofrer. Não queira amar mais do que a Deus.
Importa agradar a Deus e não aos homens. Nós devemos agradar as pessoas que amamos, devemos ser gentis, educados, amorosos, mas entre elas e Deus, quando chega no momento em quem você agradar, quando chega nesse parâmetro, temos que agradar o Senhor. Temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Devemos confiar em Deus. É um momento que eu, particularmente, estou passando no meu coração para você. A apóstola Rita, o Espírito Santo fala contigo. Pode averiguar com o Espírito Santo e pode ver se minhas palavras não são verdadeiras e sinceras. Eu preciso buscar o Senhor. Chega um momento que coisas saem do nosso controle, coisas estão saindo do seu controle. É o momento de você se humilhar perante o Senhor e buscar a Deus do porquê coisas estão saindo do nosso controle. Deus vai ao seu encontro, Ele vai à sua ajuda. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. E Deus quer falar, quer dar direções novas, específicas. Situações que já estão acomodadas há muitos anos. E você precisa ter um pensamento de pai, de mãe, não de colega, de amiguinho. Eu amo meus filhos, mas eu detesto quando eles misturam as coisas e me veem como um coleguinha. Pela minha amizade, pelo meu jeito simples de ser. E às vezes começa a misturar as coisas e eu preciso tomar as rédeas. Porque eu aprendi isso com minha mãe. Nunca veja alguém mais velho, um tio, um professor, como um coleguinha. Pastor não julga, pai não julga, não critica, corrige. Coleguinha sim, está me julgando, está me criticando não, ensinando. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Existe autoridade que é para pai e mãe, que é para pastor, que é para professor. Lamentavelmente a nossa sociedade deturpa as coisas, os valores, os professores, num contexto geral, não em todas as esferas, têm sido desrespeitados em sala de aula. Antes nós respeitávamos os professores, mas isso não pode estar na igreja. Existe hierarquia no reino de Deus, existe hierarquia na nossa casa. Vocês me amam? Eu amo muito vocês. Deus mudou toda a mensagem. Todas as vezes que Deus muda isso, aqui de repente algo acontece, Deus está me mostrando o quanto ama vocês. Eu sinto, como se Deus dissesse, diga para eles o quanto eu os amo. O quanto eu amo essa gente, esse povo. Jesus morreria de novo, Ele faria tudo de novo, Ele não está arrependido, mas nós precisamos. Celebre as palavras duras de Cássia para você, Grace. Celebre. A primeira coisa, Rita está aqui, a profeta, nunca falei nada para ela da sua vida. A primeira coisa que Rita, quando eu disse, profeta, olhe por ela, chamei, quando chegou, esqueça o passado. Não é fácil para a gente, às vezes, ser duro com alguém, falar uma palavra, dói na gente, mas celebre, minha filha, cada palavra dura que Cássia disse para você, porque essa mulher lhe ama com o amor de Deus. Cássia, esses dias foi dura com ela, mas por um amor. Eu vou dizer, porque é triste a gente ver alguém sofrendo, preso ao passado, por homens que não merecem, que são canalhas, covardes, pilantras. E a gente vê sofrendo, e Jesus morreu, nos deu vida, nos deu alegria. Chega um momento que a gente tem que dizer, minha filha, acorda para Jesus. E Rita não sabe de nada, mãezinha aqui no meu coração, não sei onde você estava, mas graças a Deus que você apareceu, estávamos esperando a senhora. Tem pessoas muito maravilhosas como o Tavinho e Roberto. Esse povo estava onde? Amém? Estamos numa estação de Deus, falando as palavras de Deus, no tempo de Deus, naquilo que nós precisamos para crescermos na zona norte de Aracaju. Amém? Eu também te amo, minha filha. Essa menina aqui é uma profeta de Deus, olha.
Mas não deixe mais o diabo embaraçar a sua vida nesse seu caminho. Aleluia. Amém. Já teve pessoas que eu ia falar coisas duras e Deus dizia, não fale. Mas teve outras que Deus disse, fale. Eu chamo e digo, você é isso, Deus mostrou isso, isso, isso. E tem coisas que estão no meu coração há um bom tempo. Tem coisas que Deus não vai mostrar para mim, nem para Cássia, nem para Rita, nem para profeta nenhum. Deus não quer expor ninguém. E Deus não vai mostrar, porque Ele está dando tempo para você mudar. Não pense que Deus não está vendo. Sansão brincou com o pecado. Brincou com o pecado, a unção estava ali. Nem sempre a unção vai ser uma aprovação de Deus. Deus está vendo. E às vezes, ninguém viu, ninguém falou nada, então vale, eu vou ficar vendo coisas erradas, a unção ainda está aqui. Eu vou estar roubando, a unção está aqui. Vou ficar falando mentira, a unção está aqui. Vai chegar um tempo que a cegueira vai vir de vez, como foi com Sansão. E Deus vai cortar a unção. Deus está vendo a motivação do nosso coração. Por que estamos aqui? Por que fazemos? Por que tocamos para Deus? Por que pregamos? Por que ministramos? Deus está vendo. Nem sempre eu e Cássia vamos ver. Nem sempre. Nós não vamos ver tudo. Só se Deus quiser mostrar, mas nós não vamos ver tudo. Algumas coisas nós vemos e fingimos que não vemos. Que Deus disse, faça assim, que eu vou tratar. Eu estou tratando. Outra Deus disse, não faça nada, eu vou tirar daqui. A pessoa vem e diz, Deus me deu uma direção para sair. A gente sorri. Fingimos que somos bestas. Aí quando vira as costas, meu Deus, obrigado pelo livramento. É verdade, irmão. É verdade. Amém? Mas eu amo você demais. Quer falar alguma coisa, minha filha? Aleluia. Deus é bom. Quem quer ser pastor? Vaga aberta, tem um salário. Um salário que você tem que crer todo mês. Mas tem um lado bom, tem amigos bons, fiéis, diretoria de fé, que cuida de mim, né? Mas todo mês a gente tem que crer para salário. Nem salário é prebenda, é renunciar. Não temos direito a férias remunerada, nem direito a INSS, nem a aposentadoria, nem a tempo de serviço, nem nada que a CLT diz. O ministério é renúncia total. Quem quer ser pastor? Está vendo eu bonito impor nas mãos? Eu dou a minha roupa, dou o microfone e dou a minha mão para você impor. Quem quer se envolver na vida, nos problemas dos outros? Quem quer estar em casa toda vez olhando o celular para ver se alguém mandou uma mensagem com algum problema para você ter que orar? Hein? Ter paciência para ver tanta coisa errada. Eu não sei como Deus administra isso tudo, que Ele só me mostra um pouquinho. Para ver tanta coisa errada, ingratidão, e ainda pessoas falar mal de você, só porque você falou a verdade. Não é? Inventam uma história que saiu, que Deus mandou, mas não, é fugindo do confronto. Pessoas aqui que eu impus as mãos, que estavam fugindo do confronto, eu sabia que não era de Deus. Fugindo de um confronto. Vá com Deus. Não fuja de confrontos. E eu quero terminar com isso. Nem de amigos verdadeiros. Que tenha coragem de falar a verdade para você que ninguém tem. Não queira só estar do lado de pessoas que só elogiam você. Não queira só estar do lado de alguém que elogia você,
que só fala palavras suaves. Não queira. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por